Tagliaferro desmascara Moraes. Fraude em relatório contra empresários bolsonaristas é revelada no Senado. A denúncia que escancara o abuso de poder no judiciário brasileiro. O Brasil vive um momento decisivo. Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, STF, uma bomba política e jurídica foi detonada no Senado Federal. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, revelou em audiência pública da Comissão de Segurança Pública uma suposta fraude processual gravíssima cometida pelo ministro do STF. Segundo Tagliaferro, Moraes teria ordenado uma operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas com base exclusivamente em uma reportagem jornalística. Para legitimar a ação, documentos foram produzidos após a operação, com datas retroativas, numa tentativa de encobrir a ausência de investigação prévia. A denúncia, feita com provas documentais e registros eletrônicos, expõe um esquema de perseguição política institucionalizada. O contexto da operação contra empresários de direita. Em agosto de 2022, o site Metrópolis publicou uma reportagem com mensagens trocadas em um grupo privado de WhatsApp chamado Empresários e Política. Os participantes, entre eles Luciano Hahn, Avan, José Coure, World Shopping, e Ivan Vrobel, W3 Engenharia, expressavam preocupações com a volta do PT ao poder e críticas ao STF. Alguns chegaram a mencionar a possibilidade de um golpe, em tom de desabafo político. A reação foi imediata. Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, determinou uma operação da Polícia Federal contra os empresários. Foram realizadas buscas e apreensões, bloqueios de contas bancárias e redes sociais, quebra de sigilos e tomada de depoimentos. Tudo isso com base em uma reportagem, sem investigação formal, sem inquérito, sem provas concretas. A farsa revelada. Documentos produzidos após a operação. Eduardo Tagliaferro, que chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AED, do TSE, revelou que os documentos apresentados por Moraes como justificativa legal foram produzidos nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022, enquanto a operação ocorreu em 23 de agosto. No processo, os documentos aparecem com data de 22 de agosto, um dia antes da operação, o que configura uma fraude processual. Tagliaferro apresentou prints, organogramas e mapas mentais que comprovam a produção posterior dos documentos. Segundo ele, o juiz auxiliar Ayrton Vieira, que não sabia operar computadores, delegou a ele a tarefa de criar os relatórios. Moraes, segundo Tagliaferro, não sabia que Vieira havia passado essa responsabilidade ao assessor. Foi uma fraude processual gravíssima. Se aconteceu nesse caso, imagine o que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes, afirmou Tagliaferro. Conluiu entre Moraes e a Procuradoria-Geral da República. A denúncia vai além. Tagliaferro revelou que Moraes e o Procurador-Geral Paulo Gonet combinavam previamente os alvos das investigações. Ele mostrou mensagens trocadas com Gonet e seu assessor Lucas, nas quais eram solicitadas listas de nomes para futuras denúncias. Os chamados pacotinhos de 100 ou 200 nomes eram preparados por Tagliaferro e enviados diretamente ao gabinete de Moraes. O processo foi ao contrário. Em vez de começar com uma investigação e denúncia, Moraes e Gonet decidiam previamente quem seriam os alvos e depois fabricavam um caminho processual, declarou. Essa revelação escancara um judiciário que atua como instrumento político, ignorando o devido processo legal e os princípios constitucionais. Reações no Senado. Pedidos de impeachment e apelo internacional. A audiência provocou uma verdadeira revolta entre os senadores da oposição. Damares Alves classificou os indícios como suficientes para fundamentar um pedido de impeachment contra Moraes. Flávio Bolsonaro afirmou que Tagliaferro se tornou um ícone da perseguição imposta pelo ministro e prometeu encaminhar as denúncias ao presidente do STF, do TSE, do CNJ e até ao governo dos Estados Unidos. O senador Eduardo Girão defendeu que o caso seja levado a organismos internacionais, denunciando violações de direitos humanos. Caroline de Tone afirmou que as revelações mostram que ainda há muito a ser explicado. Marcos Rogério foi direto. As denúncias escancaram de vez o esquema comandado por Alexandre de Moraes. Um judiciário que perdeu o limite e age como dono do Brasil. Tagliaferro também é alvo de denúncias, mas se defende. Apesar das acusações contra Moraes, Tagliaferro também enfrenta processos. A Procuradoria-Geral da República o denunciou por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, violação de sigilo funcional e obstrução de investigação. As penas podem chegar a 22 anos de prisão. Mesmo assim, o ex-assessor afirma que decidiu revelar os documentos agora por entender que o Brasil precisa saber a verdade.
Pessoas foram acusadas e presas com provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje, disse Damares Alves. A origem da denúncia: o caso Vaza Toga. Os documentos apresentados por Tagliaferro ficaram conhecidos como Vaza Toga, após reportagem publicada por Glenn Greenwald em agosto de 2024. O caso ganhou repercussão internacional e passou a ser símbolo da luta contra o abuso de poder no judiciário. Segundo Tagliaferro, as mensagens privadas dos empresários foram vazadas pelo próprio gabinete de Moraes para a imprensa, como forma de criar uma narrativa que justificasse a operação. Posteriormente, diante das críticas, Moraes teria ordenado a produção de documentos para requentar a justificativa legal. A fraude documentada, provas técnicas e cadeia de custódia. Tagliaferro afirmou que preservou os documentos usando técnicas periciais de cadeia de custódia. Ele mostrou arquivos eletrônicos com metadados que comprovam a data de criação dos documentos. Também exibiu conversas de WhatsApp com Gonete Vieira, além de prints de telas e organogramas. Foi pedido, através do Alexandre de Moraes, para que se construísse uma história. A ordem era confeccionar parecer com data retroativa, afirmou. Conclusão: um judiciário que precisa ser responsabilizado. As denúncias de Eduardo Tagliaferro colocam em xeque a credibilidade do judiciário brasileiro. Revelam um esquema de perseguição política institucionalizada, com uso indevido de poder para criminalizar opositores e manipular investigações. O Brasil precisa de respostas. Precisa de justiça, não de justiça seletiva. O povo brasileiro não pode aceitar que magistrados usem seus cargos para perseguir adversários políticos e manipular processos. É hora de exigir transparência, responsabilidade e respeito à Constituição. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.